Como é que a disputa mundial pelo petróleo pode impactar na economia brasileira? Para a gente entender isso, precisa olhar o lado B dos fatos que nós temos visto acontecerem no mundo inteiro nesse início de ano. E a gente tem muitas movimentações, principalmente por parte dos Estados Unidos, que já fizeram intervenção na Venezuela, onde eles estão tentando ainda gerenciar como vai ser esse novo momento do controle do petróleo venezuelano, já fizeram ameaças a vários outros países da América Latina e agora estão se intrometendo em questões internas do Irã. E aí você me pergunta, e o Brasil, Luana, onde é que está nisso tudo? Bom, o Brasil é parceiro econômico do Irã e os Estados Unidos agora disseram que podem impor uma taxa de 25% nas transações comerciais com países que negociem com o Irã. Então, na hora que for negociar com os Estados Unidos, poderia vir essa taxação bastante alta. E é aí que a gente precisa saber qual é o tamanho desse impacto na economia brasileira. E é por isso que eu vim buscar quem entende de economia, professor doutor Neuler Almeida, que é professor do Departamento de Economia aqui da UEA. Muito obrigada por nos receber hoje. A gente está vendo muita procura pelo tal do petróleo, outras fontes de energia. E minha primeira pergunta é, tem alguma razão para ser agora? Nós vivemos um momento, vamos dizer assim, um momento histórico de grande mudança. Havia uma dominância, vamos dizer assim, em termos de influência econômico e político dos Estados Unidos da América. Mas agora a gente está vendo que outros players estão surgindo aí na economia mundial, Entre eles nós vemos aí a participação dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É uma queda de braço muito forte, entre esses países e os Estados Unidos da América. A gente está vendo aí o fim da hegemonia do Império Americano. E eles não vão aceitar isso de forma alguma. Vamos começar entendendo o motivo do Irã está sendo agora também os olhos do mundo, porque tem conflitos internos, o que não chega a ser uma novidade, mas a gente está há 3 semanas vendo de fato conflitos sangrentos e tem a intervenção acontecendo, por exemplo, dos Estados Unidos, enviando sanções ou alertas de sanções e que isso pode afetar muitos países. Qual a importância do Irã, então, para estar atraindo tanta essa atenção dos Estados Unidos nesse momento em que a América se encontra? Para falar do Irã, a gente precisa primeiro falar da Venezuela. É um país de destaque no mundo, o maior produtor de petróleo do mundo. E aí, com a intervenção norte-americana, os Estados Unidos, na verdade, tinham, vamos dizer assim, um interesse por trás disso. Qual seria esse interesse? Impedir com que os seus desafetos políticos e econômicos crescessem a sua influência no mundo, principalmente China e Rússia. A China estava comprando grandes quantidades, grandes volumes de barris de petróleo. E nessa compra, eles estavam comprando com o Yuan, que é a moeda chinesa. Qual é o propósito disso? Desestabilizar o dólar, que é o calcanhar de Aquiles do modelo americano. Com isso, os Estados Unidos, com essa intervenção, ele passa a ter o controle sobre a produção do petróleo da Venezuela e prejudica os interesses econômicos da China, principalmente porque a China já vinha há algum tempo investindo no processo de produção e de refino de petróleo na Venezuela. Por que o Irã agora é a bola da vez? O Irã é um forte aliado da China e da Rússia. E aí o que acontece? Grande produtor de petróleo. Grande produtor de petróleo também, um dos maiores produtores de petróleo. Praticamente 80% de toda a produção de petróleo do Irã vai para a China. Uma outra situação importante é que o Irã ele faz parte de um entroncamento de vários países próximos que também são influenciados tanto pela Rússia como pela China. Então, não é do interesse norte-americano que haja essa aproximação entre o Irã e a China. Mas o Irã também disse que não vai aceitar nenhum tipo de intervenção lá no país. E a gente tem nessa região, se nós formos olhar o mapa, um estreito que é extremamente importante para o fluxo do petróleo, quer dizer, independentemente da gente falar da produção em si, mas por ali também, no Estreito de Hormuz, passa muito petroleiro que é fundamental para a economia mundial e que o Irã poderia, de repente, fechar. O Estreito de Hormuz, ele sempre foi rota e caminho do comércio mundial, desde a época do período do feudalismo na Europa. E por lá passa grande parte, praticamente um terço, um quinto, 20% de toda a produção de petróleo do mundo. Uma vez que o estreito é fechado, isso vai causar sérios problemas, principalmente para a China, para a Coreia do Sul e para o Japão, que são extremamente dependentes do petróleo. Mas também vai prejudicar a Europa.
esse período agora, é o inverno europeu. Então, boa parte da produção da Europa depende também do petróleo, principalmente a produção de petróleo e de gás. Os Estados Unidos não está muito preocupado com a Europa mesmo, já diz que pode sair da OTAN, que está tudo certo. Então ele já mostrou que está pronto para... Isso que eu acho engraçado, porque assim, há uns 20, 30 anos atrás, a Europa tinha um peso relevante, né, na geopolítica mundial. Hoje a gente vê que a Europa, ela praticamente está quebrada, né? Uma vez que boa parte da economia europeia dependia muito, né, da economia norte-americana, e agora a economia americana entrando em crise, porque ano passado os Estados Unidos fechou, né, o crescimento do PIB deles em torno de 2,1%, né? O Brasil cresceu muito mais, 2,4%, né? Só que o que acontece? A dívida interna americana, ela vem crescendo estratosfericamente, e isso é uma coisa que ninguém tem falado, né? A gente inclusive noticiou no lado B um posicionamento interno nos Estados Unidos que já começa a mostrar essa ruptura muito intensa que tem. Sim. De senadores já pontuando isso. Será que não é uma grande cortina de fumaça que está se criando mundialmente para que ninguém veja essa decadência interna? Quer dizer, tem muitas coisas que ainda precisam ser vistas para o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, porque ele está chamando a atenção total para fora do país. Mas ainda pode piorar mais a situação, né? Essa ação na Venezuela foi uma forma de mostrar, né, para os seus desafetos econômicos e políticos no mundo, né, que eles mandam na América do Sul. Aí você me pergunta, e o que é que tem a ver o Brasil com tudo isso? O Brasil tem uma relação comercial com o Irã. A gente falou aqui muito sobre BRICS, que o Irã acabou entrando para fazer parte do grupo em 2024 com o apoio do Brasil. Então existe já uma relação e o Brasil exporta muito para o Irã. Inclusive terminou ano passado com uma exportação de quase 3 bilhões de dólares. E isso afeta principalmente o mercado do agro. E aí o Donald Trump anunciou recentemente como uma das formas de intervir nesse momento crítico do Irã que pode lançar uma taxação de 25% para qualquer país que tenha relações comerciais com o Irã na hora que forem fazer relações comerciais, manter relações comerciais com os Estados Unidos. Isso pode impactar na economia brasileira? Pode de repente frear essa exportação para o Irã e a gente tem que buscar um outro player que também, pelo fato de ser milho, não é um grande problema você encontrar quem queira comprar? O impacto, no caso, seria se a nossa relação fosse de dependência da economia iraniana, o que não é. Na verdade, o Brasil ele está superavitário, né? Como há possibilidade de haver essa sanção, isso aqui é muito importante dizer, tá? Porque, de fato, ele não assinou nada, não existe nada válido, ele falou em uma rede social, né? Ele tem feito mais ameaças do que ações concretas. Isso, exatamente. Não existe algo concreto de que realmente ele vai taxar. Digamos que aconteça, né, essa taxação. Eu acredito que o impacto vai ser o mínimo possível, porque o Brasil exporta para o mundo todo. E o Irã é só uma pequena parcela do total de exportações que o Brasil tem. Se a gente for olhar agora esse acordo, esse tratado entre o Mercosul e a União Europeia, que também está num momento muito decisivo já, pode acabar suprindo numa possível necessidade de ruptura dessa relação comercial Brasil e Irã? Vejo que a política externa brasileira ela tem sido muito acertada nesse sentido. Atualmente, esse acordo que nós estamos fechando com o Mercosul e a União Europeia, ele tem sido bastante exitoso. Falando um pouco sobre a questão do petróleo, se porventura houver uma crise, vamos dizer assim, na oferta do petróleo no mundo, com certeza o barril de petróleo vai aumentar. As taxas de inflação no mundo todo vão se acelerar, isso não vai ser uma coisa muito boa, né? Por outro lado, no longo prazo, isso pode nos beneficiar como região amazônica, porque nós estamos tendo a exploração do petróleo na foz do rio Amazonas, né? Há uma estimativa em torno de 10 bilhões de barris de petróleo, né, a serem produzidos, há uma estimativa da Petrobras. Então, uma vez que a Venezuela agora vai ser difícil, né, vamos dizer assim, o comércio entre a China e a Venezuela na produção dos barris de petróleo. E como vai ficar mais difícil agora também a exportação de petróleo do Irã para a China, provavelmente ela vai encontrar outras alternativas. Nós seríamos essa alternativa. Mas isso não abre também um alerta para o Brasil com relação à sua segurança? Porque se a gente olhar para o mapa, os Estados Unidos já mexeram com a Venezuela, já fizeram ataques a Cuba, já fizeram ataques ao México, estão todos revidando essas falácias todas, tentando a anexação da Groenlândia. Será que não corre o risco dele querer, sei lá qual é a lógica que existe? Invadir o Brasil? Esse risco? Eu não tenho receio nenhum, né, em falar que
a essa possibilidade, né? O Brasil tem que se atentar em relação a isso, né? Agora, eu acho que é importante fazer investimentos, principalmente na área militar, para que a gente possa resguardar as nossas riquezas, né? Como muitos analistas dizem, o Brasil é o celeiro do mundo, aqui tudo a gente produz, tudo que a gente planta, aqui tem todos os minerais no mundo todo que são necessários que nós temos aqui. Se a gente analisar os países que compõem o BRICS, o único que não tem arma nuclear é o Brasil. E aí eu lhe pergunto, quais são as parcerias que, na sua opinião, com todo o seu estudo, seriam mais interessantes para resguardar o Brasil nesse momento? Olha, uma coisa é certa, uma hora ou outra o Brasil vai ter que tomar uma decisão, ele vai ter que escolher um dos lados. Quando ele tiver de escolher um desses lados, é importante que ele tenha um amparo militar. Inclusive, teve uma ligação do presidente Lula para Putin. Para Vladimir Putin, isso. E que já falando um pouco sobre o que deve acontecer na reunião de fevereiro. Então, será que pode haver aí um desenho acontecendo? É possível. E eu vejo o seguinte, o Brasil precisa estar aliado, né, com os países que de fato garantam, né, a sua soberania e possam de fato proteger, né, as nossas riquezas, né? Porque, veja bem, a Venezuela tinha boas relações com a China e com a Rússia, mas nenhum dos dois interviu na hora da invasão. Essa posição de muita cautela ao se posicionar agora é um problema não, ou ainda não? Não, eu acho que o Brasil tem, nesse sentido, ele tem sido bem, vamos dizer assim, racional, né, em relação à sua tomada de decisão. Pode ver que os pronunciamentos que o Itamaraty tem feito são por meio de notas. O governo brasileiro, ele tem se equilibrado, né? Ele não quer perder essa relação que ele tem com os Estados Unidos, porque, convenhamos, nós tivemos, desde a época do tarifaço, né, que ocorreu, nós tivemos a nossa relação com os norte-americanos bastante arranhada, né? Então isso é um alerta para que uma hora ou outra a gente vai ter que tomar essa decisão. Que começo de ano! Nós estamos ainda no primeiro mês de 2026 e muitos desenhos estão sendo feitos e refeitos na geopolítica mundial, e a gente aqui no Lado B está sempre tentando entender as motivações, os cenários, para que você entenda também de uma forma traduzida o que é que está acontecendo no mundo e de que forma isso pode impactar na nossa economia. Professor Dr. Neuler Almeida, muito obrigada pela sua explicação, por traduzir de uma forma tão simples e objetiva o que está acontecendo nesse mundo tão conturbado que a gente tem visto nesse começo de ano. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Luana. Muito obrigado a todos os internautas. E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? E para ficar atento a tudo, é só você se inscrever no nosso canal. A gente se vê.